Esse é o vídeo de apresentação no trabalho final da disciplina de Sistemas Operacionais. Eu vou apresentar o relatório técnico sobre o sistema operacional Linux, do kernel 2.6. O Linux é uma evolução do sistema operacional Unix, que é um sistema operacional de grande porte. A motivação para o desenvolvimento do Linux foi a criação de um sistema operacional gratuito e open source que rodasse em plataforma Intel. Para dar partida ao processo de criação do Linux, Linus Torvalds lançou seu projeto na internet, convidando programadores do mundo inteiro para desenvolver o kernel do sistema operacional. Gerenciamento de processos. Para iniciar esse tópico, é importante frisar que o Linux trabalha com escalonamento de threads, não de processos, e leva em consideração três classes: FIFO em tempo real, que não é preemptivo; chaveamento circular em tempo real, que é preemptivo e utiliza Quantum; tempo compartilhado e utiliza Quantum. A prioridade de um processo convencional no Linux está constantemente em alteração. O escalonador se mantém informado sobre o que os processos estão fazendo e assim torna-se possível ajustar a prioridade por meio de um sistema de créditos, que calcula a prioridade da tarefa periodicamente, podendo ser reajustada na faixa de -5 a +5, evitando a postergação indefinida. Os algoritmos de escalonamento são divididos em três tipos. Processos interativos. Os processos que estão em constante interação com o usuário. Sendo assim, eles perdem grande parte do tempo esperando uma atividade do usuário, como um clique de mouse ou um aperto de uma tecla. Um bom tempo de resposta é em torno de 50 e 150 milissegundos. Eles utilizam a política de escalonamento de chaveamento circular em tempo real. Processos em lote. Não necessitam de nenhuma interação com o usuário, e por isso muitas vezes rodam em background. Como são processos de baixa prioridade, são frequentemente penalizados pelo escalonador. Programas de processos em lote comuns são editores de texto, compiladores e programas gráficos. Utilizam a política de escalonamento de tempo compartilhado. Processos em tempo real. Esses processos nunca devem ser bloqueados por processos de baixa prioridade. Precisam de um tempo de resposta muito rápido e com uma variação bastante baixa. Alguns aplicativos que fazem uso de tempo real são som, vídeo, controladores de robôs e equipamentos que envolvem segurança humana. Eles utilizam a política de escalonamento FIFO em tempo real. A escolha do processo a ser executado é baseada em sua prioridade. O Linux se utiliza das duas formas de prioridade, que são: prioridade estática, definido pelo usuário para processos que necessitam de tempo real. Os valores variam de 0 a 99, que nunca são modificados pelo escalonador. Quando aplicável, tem um quanto maior. Prioridade dinâmica. Esta é aplicada para processos convencionais. A prioridade dinâmica dos processos convencionais é sempre inferior aos processos com prioridade estática. Se existir um processo com prioridade estática no estado de task running, nenhum processo dinâmico irá rodar até que ele pare de executar. Gerenciamento de entrada e saída. Quando um novo dispositivo é adicionado ao sistema, o driver correspondente tem que ser colocado no núcleo. Esse acesso a dispositivos acontece de uma forma de arquivos especiais. A implementação da gerência de operações de entrada e saída no Linux são realizadas com uma sequência de bytes, não usando o conceito de registro ou métodos de acesso. Dessa forma, as chamadas de sistemas de entrada e saída podem manipular qualquer tipo de dispositivo de forma uniforme. O Linux trabalha com os seguintes tipos de operações de entrada e saída: orientada a blocos e orientada a caracteres. As operações orientadas a bloco tratam de dispositivos com taxas de transferência altas, como memória de armazenamento em disco. Possui o objetivo de diminuir o número de transferências entre a memória e o dispositivo. Para isso, utiliza caches de buffer em operações como a de leitura de disco, onde um bloco é transferido para a memória e depois processado. Já os dispositivos que são orientados a caracteres são associados a aplicações mais leves, como terminais. Nesse tipo de implementação, a transferência é feita caractere a caractere, num canal entre o dispositivo e a memória. Redirecionamento de entrada e saída. Ao utilizar o redirecionamento, o usuário pode fazer redefinições do local onde será recebida a sua entrada e onde será enviada a sua saída. Essa saída de comando é indicada pelo usuário na operação realizada sobre a entrada. A saída gerada poderá ser impressa na tela usando um terminal, enviada por um arquivo ou ser aproveitada nos comandos de entrada para outra aplicação. Sistema de arquivos. O sistema de arquivos é responsável por gravar e recuperar os dados armazenados em um dispositivo de armazenamento de um computador. Esse sistema é independente do hardware e da BIOS utilizada, sendo especificado pelo software do sistema operacional. Durante a instalação do sistema ou quando se configura os dispositivos de armazenamento que podem ser adicionados depois da instalação.
O Linux usa uma lista grande de sistemas de arquivos, e a principal característica dos sistemas atuais de arquivos do Linux é o journaling, que é um recurso que não possui recuperação do sistema após algum desastre de disco. Os sistemas mais comuns de arquivos no Linux são ext3. Esse sistema é uma atualização da versão do ext2, que possui suporte a journaling. Assim, o ext3 pode ter as mesmas funcionalidades do ext2, porém suportando journaling. O ext3 também pode fazer um trabalho substancialmente melhor, protegendo a integridade dos dados que o ext2, no caso de um desligamento impróprio do sistema, oferecendo uma escolha de quão cuidadosamente irá proteger os dados. RazerFS. O sistema de arquivos RazerFS tem como objetivo aumentar o desempenho do sistema de arquivos ext2, oferecendo um espaço eficiente no sistema de arquivos e melhorar a manipulação de diretórios grandes em comparação com os sistemas de arquivos existentes. RazerFS usa árvores balanceadas para armazenar arquivos e diretórios e também oferece suporte a journaling. Gerenciamento de memória. Os processos no Linux possuem um espaço de endereçamento que contém os campos de código, dados e pilha. No segmento de código existem instruções de máquina que formam um código executável. Vários sistemas Linux dão suporte a segmento de código compartilhado, o que permite que mais de um usuário possa interagir com o segmento de código. Todas as variáveis de um programa são armazenadas no segmento de dados, que é dividido em duas partes, os dados inicializados e os dados não inicializados, conhecidos como BSB. Os dados não inicializados são carregados com o valor zero, gerando uma ocupação maior de espaço pelo arquivo executável. Para contornar este problema, todas as variáveis não inicializadas são agrupadas após as inicializadas, assim facilitando para o compilador que deve colocar quantos bytes o arquivo quer alocar no cabeçalho. No endereçamento virtual, o espaço é organizado em áreas ou regiões, divididas em páginas, que serão armazenadas de forma contígua e homogênea, sendo um conjunto de páginas consecutivas correspondentes a cada área que tem proteção e propriedades idênticas. Qualquer referência a um vazio na memória gera uma falta de paginação fatal. Com o intuito de prevenir a alocação de páginas físicas repletas de zero na inicialização, o Linux aloca uma página zero estática protegida. A região de dados não inicializada aponta para a página zero. Ao tentar escrever em uma área, essa área tem uma estrutura de página real alocada ao processo. Em contrapartida, o segmento de código e o segmento de dados pode sofrer alterações, inclusive alocações dinâmicas em tempo de execução, permitindo o aumento ou decréscimo do tamanho do segmento. A memória virtual faz mais do que apenas permitir que a memória do computador vá mais longe. Ela fornece grandes espaços de endereço. Isso quer dizer, o sistema faz parecer como se tivesse uma quantidade maior de memória do que ele realmente tem. Também é responsável pela proteção. Cada processo no sistema tem seu próprio endereço de endereçamento virtual. Estes espaços de endereçamento virtual são completamente separados um do outro, e assim um processo em execução de uma aplicação não pode afetar o outro. Alocação de memória física permite que cada processo em execução no sistema ocupe um espaço igual de memória física do sistema. Por último, provê ao compartilhamento de memória virtual. Há momentos em que pode ser necessário compartilhar os processos de memória, como quando vários processos executam um shell de comando bash. Ao invés de ter várias cópias de bash, um em cada endereço virtual do processo, é melhor ter apenas uma cópia da memória física e todos os processos rodando do bash compartilhando. Swap serve para substituir páginas ou segmentos de dados em memória. Swap é uma técnica útil que permite que o computador execute programas e manipule arquivos de dados maiores do que a memória principal. Isto é, copia do sistema operacional como o máximo de dados possível para que a memória principal e o resto fiquem no disco. O SO troca uma parte dos dados, chamando uma página ou segmento na memória principal com uma porção de dados no disco.